boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e nós estamos aqui, né? De novo, com a graça de Deus, nós mais uma vez, eu e Célia aqui, vocês aí chegando, muitos já dando o seu boa noite, né? E isso é muito bom, nós que estamos agora no meio da semana, ou para quem já trabalhou hoje, já passamos no meio de semana, temos 2 dias úteis pela frente, mas nós sabemos que nem todos, né? Muitos ainda vão trabalhar, muitos trabalham de fim de semana, então, né? Cada um tem o seu ritmo. E, claro, então, nossos respeitos para todos vocês que estão ainda trabalhando, trabalham em fim de semana, é tão importante, porque na realidade, né? Trabalham e nós aí, então, estaremos descansando, muitos trabalhando, eles descansam outros dias e assim a vida vai seguindo. Muito bem-vindos todos vocês nesta bela quarta-feira, 20 de janeiro, não é? Que bom! Chegando já no final de janeiro, olha aí, minha gente. O tempo passa rápido, né? Parece que ontem ainda estávamos celebrando a virada do ano, Natal, etc. E já estamos no dia 20. Então vamos dando boa noite para vocês, né? Vocês que já estão aqui conosco, já deixaram registrado o seu boa noite. Assim, Cacilda Cassiano conosco, dando seu boa noite, bênçãos de Deus a todos. Também a Lúcia Celinha aqui conosco, dando o seu boa noite, muito boa noite para todos vocês. Denise Holland, boa noite. Rômulo de Magalhães, o Rony Liracunha, Cecília Braga, dando boa noite a todos. A Leni Souza, mandando aquele abraço da Leni de Itapeva. Carolina Souza também, olha a Carolina mandando aquele abraço lá da Itália, da bela Itália. De que cidade você está falando aí, Carolina? Manda para nós aqui, vamos ver. Também ficamos nos conhecendo uns aos outros um pouco mais, não é? Isso é muito bom. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-la aqui conosco. Também a Judélia Lima, Sandra Oliveira Vita, agradecendo sempre, o Roberto Ribeiro, Márcia Miranda, também aqui conosco. E é isso, meus amigos, olha que maravilha, vocês aqui chegando, também o pessoal que deixa o like, muitos de vocês que eu já citei. Assim nós temos o Eliseu Gasparino, também a Josilda Rampazzo, nossa querida Josilda, Roberto Ribeiro, Sandra Oliveira Vita, Márcia Miranda, Carlos Santana, Rony Liracunha, Leni Souza, de Itapeva, Germana Conceição, Maico Siqueira, Rony Magalhães, Lúcia Celim, Cacilda Cassiano, Carolina Souza, Eduardo Augusto Lourenço, abraço para o pessoal do Mensageiros de Luz, abraço a todos vocês também aqui, Miguel Lopes deixando seu boa noite, um grande abraço. E aqui a Carolina nos dá, ela é da cidade de Mondove, região do Piemonte, que maravilha! Deve fazer um friozinho danado aí, né? Olha, não neva não? E nós aqui com calor danado, chuvarada, chove, vem aqueles pancadões, aí arrasa, inunda, faz um estrago danado. Como diziam os antigos, já dizia minha mãe, janeiro é o mês das águas, porque chove bastante. Esse ano nós temos realmente muita chuva. Mas faz parte, né? É bom. Precisa também encher nossos reservatórios de água aqui, senão problemas de desabastecimento mais para frente. Mas tudo bom. E olha aí, de novo o nosso querido telefone tocando, né? Parece que eles escolhem esse horário, né? Mas não tem como atender. Estou usando o telefone aqui, o celular, para todos nós. Daqui a pouco eles vão tocar de novo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mesmo como não perturbe, desculpe a mão na frente aí, que às vezes eu esqueço de colocar, de vez em quando aparece. Nosso boa noite também para a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, para Bruno Tubarão, que é de Tubarão, Santa Catarina. Um grande abraço, Bruna, para Tubarão também, para todos vocês. E também aqui o Erickson Falcão e a Ivana Santa Rosa, já deixando o seu like. Meus amigos, hoje nós vamos ver no Evangelho aquela parte que vem logo a seguir das reuniões mediúnicas, e hoje é pelos médiuns, não é? Então, esses nossos irmãos que trabalham
que dão a voz aos nossos irmãos do plano espiritual, ou mesmo que fazem psicografia, e assim são à mão, trazendo também as mensagens. E quantos, né, de vocês, de nós, perguntam sobre mensagens psicografadas, se a casa faz, sabe onde faz, sempre aquele interesse em saber como está nosso ente querido no plano espiritual. Mas nós sempre falamos, né, com relação a isso, que sempre deve partir deles lá, se eles estão em condição de dar a mensagem, saber também que tipo de mensagem que eles vão dar, para muitas vezes também não deixar, né, aqui o pessoal que recebe, né, tristes ou mais complicados. Então é bastante pensada a questão das mensagens psicografadas direcionadas especificamente para alguém. Porque normalmente a mensagem psicografada são de caráter geral, mensagens, esse tipo de coisa, não endereçadas especificamente para alguém, né? Ou na linguagem espírita, né, como dizemos, embora muitos gostem já de dizer de cara, mas muitos vão entender, simplesmente que o telefone toca de lá para cá, ou seja, sempre vai se iniciar o plano espiritual para nós encarnados. Podemos ter o desejo, mas a autorização é sempre do plano espiritual, vendo a condição daquele que deseja dar assim sua mensagem, tá bom? Vamos ver aqui então pelos médiuns, e nós temos os aniversariantes também de hoje, a Adelina Silva, que é de Porto Belo, Santa Catarina, Carmen Lúcia Bittencourt, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Sebastiana dos Santos, de Curitiba, Rosângela Silva Santos, São Paulo, Adilson Silva, de Americana, Renan Scrotz, São Bento do Sul, Santa Catarina, e a Márcia Siqueira, que também está conosco aqui, mas não tem a cidade no Facebook, mas é o DDD 19, deve ser de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, ou da região por aqui. Para todos vocês, de todos nós, nossos melhores desejos de muitas felicidades, saúde e paz, sempre, tá bom? Logo mais voltaremos a falar sobre vocês. E aqui a Joana de Ângeles nos traz a seguinte resposta, a seguinte pergunta. Muitas pessoas cultivam o hábito de conversações vulgares. As conversações vulgares que a gente bem conhece. Esse tipo de hábito não é prejudicial? Como alterar tal comportamento? Aí Joana de Ângeles vai nos dar umas palavras sobre esse assunto. Agora, vamos ver então aqui o que diz pelos médiuns. E é muito bom, explica muito bem, né, a responsabilidade dos médiuns durante reuniões mediúnicas e durante o dia a dia também. Tá? Então vamos ver. Começa pelos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz o seguinte. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias, derramarei de meu espírito sobre todos os seus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Aí o Evangelho vem e faz as colocações. É o prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E é com essa finalidade que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra. E a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo do infinitamente pequeno. Para penetrar no mundo invisível, lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa,
porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os Espíritos vêm instruir o homem sobre sua destinação futura, a fim de conduzi-lo no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso das suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração, para si ou para os outros, de uma faculdade dada com um objetivo tão sério e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes dos ensinamentos dos Espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem às suas faculdades, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. Os médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade, deve ele próprio crescer moralmente e abster-se de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem, por vezes, de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciarem, conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e seus avisos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm, então, campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal, e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. E assim, temos aqui a prece que os médiuns, devem fazer, necessitam fazer, e muitos fazem. E a prece é a seguinte: Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo o sentimento contrário à caridade com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a minha humildade que me fará aceitar a crítica
com reconhecimento e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço uma para retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. E aí está, meus amigos, o Evangelho de hoje, falando especificamente aos médiuns. E vejam quantas orientações, quantos cuidados os médiuns precisam ter. Porque é um dom que foi dado gratuitamente. Quer dizer, nem todos temos a mediunidade que nos permite, né, dar essas comunicações dos espíritos, escrever, falar, né, ou mesmo ouvir, ou mesmo ter evidência, ou outras e outras características da mediunidade. Nem todos têm, né? Eu mesmo não tenho. Mas aqueles que a têm precisam sempre trabalhar esse seu lado moral, esse seu lado espiritual. Trabalhar no bem, sendo esse médium que dá comunicação, sempre se preparar dignamente para o exercício dessa santa função. Porque exercer a mediunidade no auxílio aos irmãos desencarnados e aos encarnados também é uma santa missão confiada por nosso Pai quando foi concedido o dom da mediunidade, essa mediunidade ostensiva. E vejam o que foi dito, que caminhos diversos podem ser traçados, trilhados, pelo uso da mediunidade. Tanto pode ser essa mediunidade caritativa, engrandecedora, moralmente, para o médium, como muitas vezes pode descambar para o mercantilismo, para a fraude, para outras e outras situações em que, claro, terá que prestar contas. Isso quando não, essa própria mediunidade, pelo afastamento dos bons espíritos, porque ela está sendo usada indevidamente, pelo afastamento dos bons espíritos, ela vai decaindo em qualidade e muitas vezes, claro, aí permitindo influência dos espíritos ainda não muito evoluídos, que podem causar sérios problemas, então, para os nossos irmãos. Todo cuidado no exercício da mediunidade, saber como fazer o exercício, onde fazer, e por isso que se diz e se pede tanto, para se estudar, para conhecer, sim, claro, cada vez mais a importância do exercício da mediunidade, essa bênção concedida por nosso Pai para esses nossos irmãos. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a mediunidade ela não escolhe absolutamente nada. Não escolhe poder econômico, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe nada, se é jovem, se é adolescente, se é adulto, se é velho, não escolhe. Ela simplesmente existe. E ao existir, aquele que se apercebe disso, procurar sim orientação para melhor trabalhar, porque é algo que vai ficar com a pessoa, vai ficar com ela, não tem jeito, né? E isso é um dom que Deus deu para a pessoa. E tantas pessoas muitas vezes se assustam, claro que se assustam, né? Por isso que é necessária orientação. E a assistência aos bons espíritos que é dada pelo uso da mediunidade é uma caridade imensa que se faz. Até porque nas reuniões mediúnicas, quando atendemos a um desses nossos irmãos que vem nos falar daquilo que muitas vezes o perturba, muitos e muitos outros estão ouvindo ali também pelo mesmo problema. Então esse atendimento é imenso dentro das reuniões. Agradeçamos a Deus a bênção do dom concedido e trabalhemos sempre da melhor maneira para mantê-lo e valorizá-lo. É o recado que se dá a todos os médiuns de qualquer tipo de mediunidade que seja. Uma grande responsabilidade. Procure sim, cada vez, trabalhar melhor, né? E, claro, procurar sempre orientação, sempre. Aqui o Leone Pereira nos diz, né? Meu irmão tem o dom da voz, nos ajudar com a explicação do Evangelho de Jesus e
Joana de Ângeles, o que já é a mediunidade? A mediunidade, ela vem, ela acontece quase desde as crianças pequenas. E é muito comum criança, né, ter lá aquela criança pequena, né, um tipo de uma redundância, mas assim é. E muitos já, aqueles amiguinhos imaginários, etc, etc, é aquele dom que tem de observar, e para a criança é algo absolutamente normal, não distingue, né, o que é real do que é irreal dentro do seu próprio estágio evolutivo. Mas para os adultos, que têm manifestações das mais diferentes, eles ouvem, eles veem, né, e se perturbam e têm medo, procura casa espírita. Procura uma casa espírita, onde que você estiver, sempre vai ter uma casa espírita perto de você e um pessoal com muita boa vontade vai te dar todas as explicações necessárias, o que você precisa fazer, o que você tem que observar para você ter a tranquilidade no seu dia a dia. Porque não vai desaparecer assim num estalar de dedo. Não. Precisa ser compreendida, estudada, ter-se a tranquilidade para se poder exercê-la. Tá bom? E aí, meus queridos amigos, vamos então aqui, mais alguns de vocês que já estão conosco, e vamos ver, vamos aqui ver. Então nós temos aqui a Bárbara Santana Neri, também o Leone Pereira, né, que está aqui conosco, a Geni Campanha, Maria Ângela, Dona Bela, um grande abraço para você. Rita de Cássia dos Santos, Maria Ângela dando o nosso boa noite. Egli Mormila, Toninha Pericinoto, então, também aqui com a gente. Sejam todos vocês muito bem-vindos, né? E a Márcia Siqueira nos fala, eu sou de Americana mesmo. Então, um abraço para você, Márcia Siqueira, de todos nós também, pelo seu aniversário, que Deus abençoe ricamente, viu? Também conosco Elisa de Souza Neto, Eloá Romanato, né? Bem-vinda também a Aline Camargo também conosco, já pediu a bênção para Cacilda, a mamãe, já foi, a abençoada. Roberto Arena de Rio Claro, grande amigo também conosco, né? Um grande abraço. Luzinete Souza, também Erickson Falcão, vejamos, né? E Miguel Lopes, como eu já falei, a Bruna Tubarão, e mais alguns de vocês que também chegaram aqui pelo like. Samara Ascenjo, Getúlio Argento, Denise Roller, Cris Cardoso, Flávio Rui, Rita de Cássia dos Santos, Maria Ângela Dona Bela, Toninha Pericidoto, Nádia Gildásio, Tobias Juliana, Edmar, José Bueno, nosso querido amigo, Márcia Siqueira, Aline Camargo, Erickson Falcão, Eliseu Gasparino, Ivana Santa Rosa, a todos vocês, aquele abraço imenso, sejam bem-vindos. E Joana de Ângeles está chegando para nos falar daquelas reuniões de assuntos não muito interessantes, né? Vamos ver qual é a pergunta. Pergunta hoje de número 196. Muitas pessoas cultivam o hábito de conversações vulgares. Esse tipo de hábito não é prejudicial? Como alterar tal comportamento? Aí Joana de Ângeles nos fala. O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas, hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais, que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como da exagerada secreção biliar. Ao mesmo tempo, alteram o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. É quando ela fala sobre, esse vício mental, em termos de conversações vulgares, pensamentos vulgares, licenciosos, que se fixam e acabam produzindo, como consequência disso, dessa fixação na mente, principalmente, acabam produzindo alterações físicas. E nós estamos vendo esses dias quantas e quantas coisas alteram, fisicamente o nosso organismo como um todo. E aqui ela fala exatamente isso, porque leva a um desequilíbrio.
né? Quem está sempre, constantemente com pensamentos vulgares, licenciosos, luxuriosos, vamos assim dizer, e é uma fixação, fatalmente isso causa desequilíbrio, né? Não tem dentro daquilo que nós poderíamos chamar de uma normalidade, de um equilíbrio, e vai fatalmente dar suas descargas energéticas irregulares no próprio organismo. E daí diversas alterações orgânicas que podem causar problemas, como ela diz, né? Produção irregular de substâncias componentes da digestão, exagerada secreção biliar, né? Aquele gosto amargo que tantas vezes vem na boca, né? Secreção biliar. E aí altera o humor, favorece pessimismo, uma série de coisas. Então, nosso cérebro precisa de coisas alegres, coisas boas, equilibradas, edificantes que precisamos cultivar. E ela continua. A proposta da terapia do amor estabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, com uma consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Então, a proposta que ela faz e que aqui é colocada é realmente a da terapia do amor. E qual é o ponto de partida para se exercer e se realizar essa terapia? Preservação ético-moral. Vigiar os pensamentos, direcionar os pensamentos para coisas mais edificantes, coisas que realmente façam um sentido lógico para o nosso adiantamento moral, né, comportamental, né? E isso é muito importante para todos nós. E isso vai valorizar o quê? Capacidade de discernir o que é bom do que não é bom, o certo do errado. Embora muitas vezes saibamos o que é bom e o que não é bom, mas optamos às vezes pelo que não era muito bom. Ou entre o certo e errado, vamos às vezes pelo errado, porque muitas vezes dá um resultado mais rápido, mais prático, mais fácil, mas as consequências podem não ser nada boas, né? E ela nos diz: discernimento sobre o que deve e pode fazer, não se permitindo eleger o que agrada, mas não deve, ou aquilo que deve, porém não convém executar. Então, vamos ver de novo essa frase, que ela joga com os dois lados. Discernimento, então, ela fala que devemos modelar, moldar, nos esclarecer mental, moralmente, e nós vamos ter esse pensamento de discernimento, saber o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, não devemos fazer, né? Nas diferentes situações. E ela nos diz: discernimento sobre o que se deve e pode fazer. Deve e pode fazer, não se permitindo eleger o que agrada, sempre o que agrada, porque às vezes aquilo que agrada não é o que nós devemos fazer. Às vezes, o que não nos agrada muito, mas é o ideal que nós precisamos fazer, para assim mantermos-nos dentro desse equilíbrio tão desejado, né? Então, não se permite eleger o que agrada, simplesmente tudo que me agrada, mas não deve fazer. Isso me agrada, mas não devo. É bom, eu quero, eu gosto, mas não devo. Discernimento na atitude. Ou aquilo que deve, porém não convém executar. E muitas vezes é assim. Precisamos fazer certas coisas por uma razão ou outra, mas nossa própria consciência nos fala que não devemos fazer. E aí nosso equilíbrio vai ditar, nosso discernimento vai ditar o melhor caminho para nós. É o que Joana nos fala com relação a hábitos, né? Maus hábitos dentro de nossa própria cabeça, nossa maneira de pensar, aquilo que nós colocamos dentro de nossa cabeça e que acaba nos perturbando. E acaba perturbando sim, porque tira nosso equilíbrio. E nosso equilíbrio sempre será fundamental para todos nós no dia a dia. E é assim que nós queremos estar, bem equilibrados e harmonizados. Ok, meus queridos amigos? Então, aqui colocados, né, vamos assim já falados, vamos dar aqui também boa noite para Rose Tódero Sartori, aqui conosco, Getúlio Araújo também aqui conosco, né, com fé e esperança tudo vai dar certo, oremos sempre a isso, tá bom? Meus queridos amigos, vamos então para o nosso encerramento, né?
nós nos lembremos-nos sempre que é muito bom nesse instante estarmos tranquilos, com os nossos pensamentos calmos, em paz, porque vamos sim unir nossos pensamentos e levar ao nosso Pai, nosso Criador. E esse momento é um momento muito sério, muito solene. Lembrem-se daquilo que nós vimos, que foi falado ontem, que podemos estar num grupo imenso de oração ali, mas a boca fala, mas o cérebro, o pensamento está em outro lugar, em outra época, fora ali da sintonia, e que acaba até atrapalhando mediunicamente, fluidicamente o pensamento que vai para frente. Então, tranquilizemos-nos nesse momento da oração e coloquemos nossos sentimentos, nosso coração, nossa mentalização, né? Pedindo, fazendo nossos pedidos, colocando nossos entes queridos, pedindo fortalecimento para aqueles que estão doentes, precisam do fortalecimento, agradecendo as bênçãos do dia a dia, as conquistas, agradecendo a vida como nós fazemos. Para isso, nós vamos então agradecer pela Adelina Silva, Carmen Lúcia Bittencourt, Sebastiana dos Santos, Rosângela Silva Santos, Adilson Silva, Renan Scrotes, Márcia Siqueira, aniversariantes felizes no dia de hoje, mais um ano lutando, né, pela sua evolução, progresso moral, espiritual e tendo carinho de todos que estão com eles. E também fortalecimento, equilíbrio, aquela reserva de energia para esses nossos irmãos que precisam, porque estão com os organismos desequilibrados, doentes, com uma série de problemas físicos, né? E às vezes mesmo, problema físico sempre acaba causando perturbação no nível espiritual, mental. Então vamos rezar pelo equilíbrio deles. E assim vamos fazer oração pelo Richard Firmino Castro, Arlindo Joaquim da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Rodrigo Nunes Frare, Margarida Pucci, Elaine Peroni, Leonardo Henrique, Maria Aparecida Capellini, Ana Paula Firmino, Antônio Donizete Neves, Viviane Leal, Maria da Consolação Almeida Pinto, Rubens Cassiano Rosa, Geraldo Soares de Melo, Welton Francisco de Lima, Fátima Aparecida Cardoso Bertolo, Paulo Henrique da Costa Cunha, Tennyson Santos de Jesus, Rosa Ferreira de Ávila, Gabriel Ruiz Miller, José da Costa Travassos, Amanda Cassiano Dias, Rizoraide Maria da Silva, Pedro Lemos, Ivonete Bueno Quirino, Osni Belotti, Giovanni da Araújo Barreto, Rony Teixeira Lopes, Igor Gabriel, José Nunes, Inês Mantovalelli Nunes, Marilena Pascales, Eleonalda Gouveia, Sebastiana Deltrudes da Silva, Elisete Blichuvit, Ariel Blichuvit Dalazen, Fábio Paniza Dias, João Pedro Afonso Altran, Eustáquio da Silva Milho, Rovani Nicolucci, Geralda Mantovani, Rogério Mantovani, Igor Silveira Chaves, né, que se encontram no plano espiritual, como o de ontem, oremos também por sua paz. Gilberto Silva de Oliveira, Sérgio Zamperlin, Solange Cocol, Ryan Carlos e família, Gilberto Silva de Oliveira, Jaqueline Miranda, Maria Elizabeth Caputini, Rosilene Moraes Alves, Luiz Fossato Fritz, Humberto Carlos Camargo, Nivaldo Martins da Silva, Fabiola Barbosa Martins, Aline Priscila de Camargo, Maria das Graças Barbosa Pires, todos os nossos irmãos necessitando de muito fortalecimento para bem levar os dias. E também hoje para o falecimento de uma amiga nossa de há muito tempo, né, que nós vínhamos orando por ela, mas, né, foi ao plano espiritual. E assim lhe damos um abraço aos seus familiares, da Teresa, né? E que Deus ampare, que os bons espíritos a acolham em seus braços de luz, façam o devido tratamento de recuperação, porque a jornada prossegue. E em seus corações aqui que ficaram, né, dos seus parentes e amigos, todos nós, confortados pela força, pela fé, na sabedoria e justiça divina. Oremos então a todos e nesse instante vamos ouvir a canção, a música, e nesses minutos iniciais tranquilizemos nosso pensamento, trazendo coisas boas para esse instante. Vamos lá então. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex mules filii
Pai nosso, nosso Pai que estás nos céus, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, em nome do Mestre Jesus. Glória e louvor ao nosso querido irmão e Mestre Jesus. E vos agradecemos, ó Pai, agradecemos pelo dom da vida que nos concedestes e que permite que estejamos todos aqui reunidos em pensamento, nesse pensamento único, poderoso, que chega e é elevado até vós, onde colocamos nosso coração, nossos agradecimentos, nossos pedidos. E por isso, alegremente, vos agradecemos pela vida de todos nós aqui encarnados, reunidos, pela vida de todos os encarnados, seus filhos em todos os lugares deste mundo, e por todos aqueles que se encontram no plano espiritual. Obrigado, querido Pai. E agradecemos com esta alegria também pelos que hoje aniversariam, que felizes estão. Por aqueles que vêm ao mundo trazendo felicidade, responsabilidade aos seus pais. Abraçam a dificuldade do dia a dia. Agradecemos, ó Pai, e vos pedimos o conforto a esses que estão partindo, deixando aqui o plano espiritual, seus familiares, seus amigos entristecidos, mas ao mesmo tempo que estejam felizes por terem ficado tanto tempo na companhia, aproveitando e aprendendo, ensinando, compartilhando momentos de alegria, de amor e de paz. Por esses que partem pelo Covid, às vezes estão solitários em clínicas e hospitais. Pedimos, ó Pai, por todos esses que citamos, por todos esses que estão em nossas mentes e que necessitam das suas bênçãos de fortalecimento, de equilíbrio, para que possam assim prosseguir na sua jornada terrena, batalhando pelo seu progresso, pela redenção dos seus erros. Fortalecei-os e que façam o que é necessário a cada um deles. Que faça também aquilo que é necessário para que nossos dirigentes de todas as nações, façam sempre o melhor pelo seu povo sempre sofrido e necessitado. Agradecemos por esse planeta, querido Pai. Agradecemos, sim, por nossas famílias, nossos familiares reunidos sob o mesmo teto onde estamos, nossos familiares dispersos por este país, dispersos pelo exterior, todos os nossos irmãos reunidos em vosso amor. Pedimos, claro, Senhor, pelo nosso trabalho santificado necessário, a bendizer cada instante de nosso trabalho, o lugar onde trabalhamos e, acima de tudo, abençoar e fortalecer aqueles que nos dão o trabalho, Pai. Obrigado por todos os instantes de nossa vida, pelas casas de oração onde nos reunimos para vos louvar. Sim, também pela água que bebemos e que fluidificais, que nos equilibra. Obrigado, Pai. E assim elevamos a vós com amor esta oração. E dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, Pai. Porque é vosso reino, o poder e a glória para todo sempre, e nós os bendizemos. E nós os pedimos. Que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia amorosa e infinita seja sempre conosco. Com todos os seus filhos encarnados neste mundo, teus filhos desencarnados neste mundo, em todo o seu universo. O amor de vós é infinito por todos nós, e por isso agradecemos, amor. Agradecemos pelo nosso lar que ora estamos, abençoai e protegei, e que nossas portas se abram a todos aqueles que vêm com o seu amor, trazer seu amor aos nossos lares, e assim partem com muito mais do que aqui trouxeram. Porque isso só é possível, Senhor, quando abrimos nossos corações ao vosso amor, quando todos abrem seu coração ao vosso amor, e esse amor em que nós todos estamos imbuídos neste momento, que se transforme em ações no bem e na caridade, e que se transforme nas luzes que iluminarão e estão iluminando o nosso caminho nessa jornada terrena e espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida mãe.
esteja sempre conosco em nosso coração. Obrigado, Senhor, agora, para todos sempre. Que assim seja. Glória a vós, Senhor. E por isso, meus queridos irmãos, como não agradecer ao nosso Pai, simples que seja, pela nossa vida, pelos nossos momentos em que aqui estamos. E claro, quantos de nossos irmãos partiram, irmãos que estavam conosco, pelos quais oramos, ontem partiu, hoje partiu, foi ao plano espiritual, como diz, combateu o bom combate, guardou a sua fé e vai prosseguir a carreira. Como todos nós estamos prosseguindo a nossa carreira aqui e prosseguiremos no plano espiritual pela eternidade. Então agradeçamos sempre sim a Deus de nosso coração, por nossos dias, nossas conquistas, pelas dificuldades que nos elevam e nos fazem fazer e crer coisas que nós não imaginaríamos que pudéssemos fazer e ter atitudes que jamais pensávamos que teríamos sempre no caminho do bem. Para vocês então, beijão grande meu, beijão grande aqui da Célia, paz, amor, muita luz no caminho de todos, uma quinta-feira maravilhosa, cheia de boas realizações, de muita vida, de muito amor, onde quer que todos nós estejamos. Então, paz e luz para todos vocês, fiquem em paz, cultivem a paz, e a paz do Senhor seja sempre conosco. Até amanhã, fiquem bem, estaremos de volta com a graça de Deus. Até amanhã.